Graças e paz, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Canal da TV Promessa RS. Estamos iniciando a Escola Bíblica do Sul desta semana, este que é o nosso encontro semanal. Lembrando que todas as quintas-feiras, às 19h30, você tem um encontro aqui com a gente. E nós estamos juntos na jornada pela lição bíblica deste terceiro trimestre, deste ano de 2025, que tem como tema Igreja Viva, a revitalização e a plantação de igrejas segundo as Escrituras. Por gentileza, compartilhe o link da Escola Bíblica do Sul desta semana. Não se esqueça, já vai deixando o seu like, tá? Deixa o seu joinha aí, vai abençoando e potencializando a Escola Bíblica do Sul aqui, a TV Promessa RS, tá bom? Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, né, pastor Rogério? É isso aí. É hora de se inscrever. Se inscreva, TV Promessa RS, e depois ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Fique com a gente. Estamos de volta para o estudo da lição de número 10, que tem como tema Cristãos Engajados. E nós temos a alegria de ter aqui com a gente, né, pastor Rogério, hoje, Diácono Adriano, lá da Promessa de Santo Ângelo, aqui no noroeste do estado do Rio Grande do Sul, líder da célula Renascer, esposo da Nairana e pai da Rafaela e do Pietro. Amém. Diácono Adriano, seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui com a gente mais uma vez, abençoando aqui a Escola Bíblica do Sul com a sua presença. Paz do Senhor, pastor Alessio, paz do Senhor, pastor Rogério. Grande alegria, grande satisfação poder estar aqui novamente, então, contribuindo aí mais uma vez aí com essa escola bíblica. E já estamos aí caminhando para o final dessa lição, né? Então passa rápido aí, já estamos indo para as últimas aí. E creio que a gente já aprendeu muita coisa até aqui, e hoje não vai ser diferente, né? Hoje é mais um aprendizado, é mais uma lição interessante para nós. E vamos lá, vamos aprender mais e mais, né, cada vez com essa lição aí, isso para nós nos aperfeiçoar cada vez mais na obra do Senhor, né? Tudo para a glória dele. Verdade, amém. Verdade, né, pastor Rogério? Lição de número 10, né? É Já isso aí. estamos caminhando para o final, né? É isso aí. O pessoal às vezes é muito engajado nas redes sociais, né? Vamos ser cristãos engajados, né? Isso Essa é a aí. lição, né? Engajados na obra, né? Engajados na obra. Amém. Diácono Adriano, então vamos começar. Eu gostaria aí, como sempre aqui a nossa didática, né? A gente pede para o professor do dia, ele fazer essa introdução, falando um pouquinho do tema, um pouquinho aqui do objetivo da lição, né? Como você disse, estamos aí indo já para o final, né? Lição de número 10, texto básico, também depois daquela introdução, para que a gente já possa ir colocando os nossos irmãos aqui, os alunos da Escola Bíblica do Sul dessa semana, já dentro dessa lição de número 10, Cristãos Engajados. Por gentileza, ajuda a gente aí nessa introdução. Então, a paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, todos os nossos irmãos que estão acompanhando aí. Deus abençoe a cada um. Um abraço a cada um aí, que nós vamos seguir junto aqui nessa lição aí, aprendendo todos juntos, né? Então, hoje a nossa lição número 10, que tem o título Cristãos Enganjados. O que seria cristão enganjados? Enganjados é uma palavra que a gente pode aí traduzir ela por comprometidos, né? Envolvidos, participativos. Então, é aqueles cristãos que realmente aí se envolvem com a obra, né? Participam da obra, são comprometidos com a obra do Senhor. E a gente já está decorrendo aí para a parte final dessa lição que nós estamos estudando. Não podemos esquecer do tema geral da lição, que é revitalização e plantação de igrejas. E eu acho que esse tema de hoje, ele é de suma importância, porque tudo que nós já aprendemos até aqui sobre revitalização de igreja e plantação de igreja, isso tudo só vai ter o resultado realmente quando os cristãos entenderem que precisam se engajar,
que eles precisam se envolver, que eles precisam participar, que eles precisam estar comprometidos com tudo isso. Aí sim a gente vai, então, colher os resultados, vai ter essas igrejas revitalizadas como nós temos aprendido até aqui. Então, eu creio que é de suma importância o estudo de hoje. Nós vamos aprender junto e que Deus nos abençoe nessa jornada. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a doutrina dos dons e a teologia bíblica sobre voluntariado. Então, esses dois temas aí que a gente vai debater um pouquinho aí, para a gente entender um pouco melhor, né? Então, se algum irmão às vezes tem alguma dúvida sobre esse assunto aí, talvez seja algum impedimento de se envolver mais aí na obra do Senhor, então hoje nós vamos aí estudarmos juntos esse tema aí e vai ser benção, com certeza. Amém. E de fato, assim, é um assunto maravilhoso, né? Sim. Quando a gente fala sobre dons, a questão do engajamento na obra, e como disse o diácono Adriano, de fato, né? Estamos falando de plantação e revitalização. O que tudo permeia isso é engajamento, Sim. né? Se todo mundo colocar os seus dons em ação, a obra vai ser poderosa. Exatamente, o engajamento, né? A Engajamento. igreja toda tem que se engajar, não é só o pastor, só o Isso. presbítero, só o diácono, né? É Isso. toda a igreja tem que estar Outra engajada, né? Exato. Muito bom. Amém. Diácono Adriano, obrigado, querido. Ó, nós temos aqui a primeira parte, o aprofundando o tema. Tem a primeira parte, que é sobre a doutrina dos dons, e a segunda parte, que é a teologia do voluntariado, né? E como as perguntas remetem, né, aos comentários, então a gente caminha aqui para as perguntas, para que a gente já possa ir ganhando um pouquinho de tempo, para que a gente tenha tempo suficiente aí para esgotar o máximo possível aqui, né, o assunto desta semana. Primeira pergunta diz assim: reflita sobre a frase introdutória da lição. Gostaria de oferecer um serviço melhor em nosso ministério, mas sou voluntário. O que ela pode significar? Muito bem. Então, a gente pode perceber dois aspectos aí sobre esta frase. É uma frase aí que talvez alguns possam usar ela, talvez nós mesmos podemos já ter algum momento da nossa caminhada ter expressado essa frase. Mas o que que ela pode estar por trás dessa frase, né? O que que pode estar por trás dessa frase que diz: gostaria de oferecer um serviço melhor em nosso ministério, mas sou voluntário. Então, pelo menos dois pontos aqui a gente pode abordar sobre o que pode estar por trás dessa frase. Um deles pode ser uma desculpa, ou também pode ser um mal-entendido. Então, pelo menos esses dois pontos a gente pode ver que pode estar por trás deste. Pode ser uma desculpa para justificar a nossa falta de engajamento na obra do Senhor. Então, pode ser que alguém possa utilizar dessa frase aí como algo como fosse uma desculpa, né? Por não se comprometer, por não ser participativo, por não ser enganjado na missão como deveria ser, aí acaba usando uma frase como essa aí para tentar se justificar. Ou também pode ser um mal-entendimento, como a gente vai ver ao longo da lição aí. Esse termo voluntariado, ele é um termo até que no meio da igreja, ele é um termo até um pouquinho complicado de ser usado, porque esse termo voluntário, ele seria um termo aplicado mais no nosso cotidiano, na nossa vida atual, porque a gente vê no nosso cotidiano que quando a gente desempenha um papel que a gente não é remunerado, a gente faz uma função que a gente não é remunerado, a gente chama isso de voluntarismo, né, de um trabalho voluntário. Só que quando a gente traz para a igreja, a gente tem que entender que essa expressão voluntário na igreja, ela não se encaixa tão bem. A gente não pode usar esse mesmo parâmetro do nosso cotidiano, porque a gente vai ver ao longo do estudo sobre isso. Então, as pessoas às vezes têm esse mau entendimento, achando que porque não está recebendo nada, está fazendo algo ali, desempenhando uma função voluntária, que ela não precisa se enganjar, que ela não precisa se envolver, que ela não precisa ter compromisso, que ela faz ali conforme dá, conforme pode, sem muito envolvimento. Então, infelizmente, a gente vai ver que
seria por esse lado, né? Por trás dessa frase, dessa expressão, né? Seria isso, né? Uma falta de comprometimento, né? Para justificar uma falta de comprometimento ou um mau entendimento. E aqui é um grande problema, né? Aqui é um grande problema, porque esse empecilho, né? Ele vai fazer com que a revitalização e a plantação seja prejudicado, né? Quando não houver esse engajamento, a revitalização ou plantação da igreja vai ser prejudicada no modo geral. Então, precisa haver esse engajamento, precisa haver esse engajamento aí de toda a igreja, de todos os membros, todos precisam ter esse entendimento, precisam se envolver, precisam participar, precisam ser comprometidos para que a revitalização ela realmente ocorra, ou para que a plantação da igreja realmente ocorra. E aí a gente possa ter igrejas vivas, né, como é o tema da nossa lição. Temos uma igreja viva. Então, infelizmente, aí a gente pode ver que alguns podem usar desse tipo de frase ou outras frases semelhantes para tentar se justificar, né, por não se comprometer ou também por às vezes por não ter esse entendimento aí sobre o trabalho, sobre essa função voluntariado, né? Então, a gente vai decorrer aí a lição aí, a gente vai entender um pouco melhor sobre essa questão da teologia do voluntariado, né? Amém. Exatamente. E é importante colocar É. isso, né, pastor? Porque na nossa igreja ainda tem muito uma questão assim, a pessoa achar que é o pastor voluntário, por exemplo, né? Mas o que o Diácono Adriano nos colocou, que não é só a questão do pastor voluntário, né? Porque o pastor voluntário, ele também tem todo o dever, como qualquer um outro, óbvio, né? Mas também o voluntário, os irmãos, os membros, a membresia da igreja, né? É voluntário no sentido de que ela não está ganhando financeiramente para que ele fique dedicado na obra, vamos dizer assim, né? Mas eu não deixo de ter o dever de levar o evangelho, porque o dever do evangelho ele não ficou condicionado a algum pagamento, questão financeira, até porque o pagamento foi feito lá na cruz, né? Porque Deus deu a vida dele, né? O Senhor Jesus deu a vida dele, né? Voluntário. Ele foi voluntário em entregar a vida dele para nos salvar, né? Então, cabe a nós, como um povo cristão, ser voluntários com a obra dele, independente se eu tenho a remuneração, porque às vezes tem pessoas que são dedicadas na obra, então vive da obra, então precisa, obviamente, do seu sustento, precisa tirar a sua vida. E aqueles que têm o seu trabalho fora, que ganha o seu recurso financeiro, só que ele não perde a obrigação de também pregar o evangelho, de ajudar na igreja, de divulgar esse evangelho, né? Exatamente. Então isso é uma coisa, né, que o diácono nos colocou aqui e tem que ficar claro para todos, Fica claro. né? Porque de repente fala assim, mas está falando então só do pastor voluntário? Não, nós estamos falando de todos os irmãos, de todos os cristãos. Esses são voluntários, né, no sentido de que não recebe nada financeiro em troca da igreja como instituição, mas tem sim a sua obrigação como cristão, né? Essa ordem para se engajar, para evangelizar, para pregar o evangelho, a ordem dada por Cristo é para todos nós, né? Para todos. Exato. Muito bem. Pastor Rogério, acho que agora caminhamos aí para a pergunta de número 2. Vamos lá, vamos para a pergunta de número 2. Aqui, que ela nos coloca o seguinte, Diácono Adriano, leia Romanos 12, do 6 ao 8, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10 e Efésios 4, 11. E explique, com apoio do item 1, as 3 categorias dos dons espirituais, dando exemplos dos dons para cada uma delas. Qual a importância dos dons no engajamento cristão? Diácono Adriano, então, por favor, nos ajuda aí, nos auxilia. Né? São várias perguntas, na verdade, uma pergunta só. Né? Vou contar aí agora com o senhor para nos ajudar. Sim. A gente vai falar um pouquinho aí sobre então a doutrina dos dons, né? Então, a gente sabe que é uma doutrina que, se a gente for aprofundar mesmo, a gente teria que ter aí talvez uns quantos estudos só sobre essa doutrina, mas a gente vai aí resumidamente aí vamos dar uma passadinha para a gente entender um pouco melhor sobre o engajamento. Então, quando a gente fala em dons, e eu até me lembro, pastor, o ano passado a gente estudou uma lição que era, se eu não me lembro, se eu não me engano, é sobre um povo, né? Uma missão em múltiplas formas. E nessa lição a gente falou bastante sobre essa questão de dons também. Então,
a gente precisa entender que dons, quando a gente fala, quando a Bíblia fala sobre dons, a gente vai ver que ela vai listar vários. Então, em várias passagens bíblicas, como foi citado aqui em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, Efésios 4, então várias listas de dons, e essas listas elas não são iguais, por mais que às vezes se repetem alguns dons uma ou outra, elas não são iguais, e isso nos dá uma ideia de uma lista aberta. Então, o que significa? Que a Bíblia nos lista aí alguns dons, mas isso pode haver mais. A gente sabe que existem mais dons ainda. Então, só a Bíblia aí nos lista aí uns torno de uns 20 dons. Então, são bastante dons. E esses dons, eles são nada mais do que um presente dado por Deus. É dado divinamente, né? Um presente, através da graça do Senhor para cada cristão. Então, cada um de nós recebemos esse dom. Então, nem que seja pelo menos um dom, cada um de nós recebe. Então, é concedido pelo Espírito Santo a cada discípulo de Jesus, e esse dom tem um propósito. Né? E esse propósito é o quê? É o engajamento dos cristãos, é a capacitação desses cristãos para a obra. Um exemplo é como se, vamos supor que nós três chegássemos numa construção, uma obra mesmo, uma construção. Para a gente trabalhar nessa obra, a gente vai precisar do quê? De ferramentas. Né? Sem ferramentas, a gente não vai conseguir trabalhar. No momento que a gente enganjar, que a gente chegar nessa obra, aí para o pastor Alessio lá vai ser alcançado uma pá, para o pastor Rogério vai ser alcançado lá uma enxada, né? Para mim vai ser alcançado lá um martelo, e essas são as ferramentas que a gente vai ter a capacidade de executar a obra, de servir, de trabalhar nessa obra. Então os dons, né, mais ou menos é como se fosse isso. Quando a gente entra no corpo de Cristo, a gente vai receber pelo menos uma ferramenta em nossas mãos, que é o dom, que é essa capacitação, é essa habilidade para a gente desempenhar certa função. Então, isso é maravilhoso. É maravilhoso saber que Deus nos chama, mas Ele também nos capacita. Né? Então, Ele nos capacita para fazer essa obra, para desenvolver essa obra. E aí, quando a gente fala desta lista de dons, que são, né, muitos dons listados, a gente pode dividir em pelo menos 3 categorias. A primeira categoria que a gente pode falar são os dons manifestacionais, né, que a gente pode listar aqui como dom de profecia, por exemplo, dom de cura. E por que são manifestacionais? O próprio nome já está dizendo, né? É uma manifestação do Espírito Santo. Então, visando, né, visando demonstrar o poder de Deus na igreja e no mundo. E o cristão, ele não tem um controle total, não tem um controle que deseja. Por exemplo, a profecia. Não tem como o cristão, né, o discípulo, usar quando ele bem entende. É uma manifestação do Espírito Santo que vai se manifestar no momento que Deus, né, permitir, no momento que Deus quiser, que Deus desejar. Então, por isso que são dons manifestacionais. Então, depende dessa total graça, né, essa total manifestação do Espírito Santo, da ação de Deus. Então, depende totalmente da vontade e da soberania do Senhor. Então, esses seriam os dons manifestacionais. Outra lista que a gente pode dividir os dons é os dons funcionais, que aí a gente pode colocar aqui como o dom do ensino, o dom de contribuição, que esses dons, eles são nada mais que funções realmente. Então, a gente pode usar esses dons e desenvolver esses dons. A ideia aqui é a gente exercitar esses dons para ser aperfeiçoado cada vez mais e mais. Então, agora sim, diferente dos dons manifestacionais, que não está no controle do discípulo, né, do cristão, os funcionais sim, né, tipo o dom do ensino. Se eu recebo o dom do ensino, eu preciso exercitar esse dom. Assim como o atleta ele exercita para cada vez aprimorar mais e melhorar mais, eu preciso exercitar. Então, esse sim, fica, né, a responsabilidade aí, do discípulo de estar exercitando, né, e estar aprimorando esse dom.
E a terceira lista aqui que a gente pode dividir seria os dons direcionais. Direcionais, né? Aqueles que são relacionados à liderança da igreja. E aí a gente pode colocar aqui como os de apóstolos, de pastores e mestres, né? Que esses dons são já, como a própria palavra diz, né? Direcionais, são aqueles os líderes da igreja, que vão direcionar a igreja, vão conduzir a igreja pelo caminho que deve andar. Então, são dons aí distribuídos pelo Espírito Santo, né, de uma forma aí graciosa, é um dom, realmente uma graça, um presente divino. E o que vale a gente ressaltar de tudo isso, que indiferente do dom, todos eles são importantes, todos eles são relevantes. Então, não é porque um irmão tem o dom X ou o dom Y que vai ser melhor ou é mais importante. Não, todos os dons são importantes. Todos os dons servem para o crescimento, para a edificação da igreja, para cumprir a missão da igreja, né, neste mundo. Então, todos os dons são importantes. Então, até eu gosto de uma ideia que o pastor Rodrigo sempre fala, é como se fosse uma receita de bolo. Né? A gente pode dizer que na receita de bolo, talvez o ovo é mais importante que a farinha? Não, né? Porque todos os ingredientes, todos os elementos que são envolvidos na receita são importantes. No momento que faltar um, talvez o resultado final não vai ser o esperado. Então, assim, são os dons que são distribuídos na igreja. Todos eles são importantes. E todos eles devem estar juntos, devem estar unidos ali para que, no final, o resultado seja o esperado. Seja o resultado que Deus espera da igreja. Então, uma igreja aí que é uma igreja viva, uma igreja aí que trabalha, cristãos que são enganjados, que usam os seus dons, usam os seus talentos, que saibam que talvez pode ocorrer ter irmãos que às vezes ainda não descobriram o seu talento, mas eles têm, eles receberam, todos nós recebemos. Então, a ideia é que todos os membros do corpo de Cristo sejam maduros para assumir o seu papel como servos no reino de Deus, compreendendo que ninguém é mais importante pelo dom que possui. Então, todos nós devemos nos enganjar e usar, né, esse dom que Deus nos confiou. Então, todos nós somos chamados para servir, né, ao propósito de Deus. E nós devemos fazer isso aí com gratidão, com empenho, né? Então, todos somos chamados a servir, né? E esse serviço é um serviço voluntário, né? Através desses dons. Então, os dons é mais uma garantia, né? Mais uma confirmação do nosso serviço voluntário, porque a gente recebe de graça esses dons. Esses dons não são nossos. Aqui a gente envolve até a questão da mordomia, porque a gente recebe, né, e a gente precisa administrar, né, a gente precisa administrar com grande responsabilidade, porque certamente, talvez um dia a gente até vai precisar prestar contas ao Senhor, aquilo que Ele confiou em nossas mãos, aquilo que Ele colocou em nossas mãos tão precioso. Então nós devemos, né, administrar com responsabilidade, com fidelidade e se enganjar na obra. Então, os dons, né, é mais uma confirmação que a gente precisa se envolver na obra, porque Deus nos capacitou. Deus nos chamou e nos capacitou para isso, para nós servirmos na obra do Senhor. Amém, amém. E Diácono Adriano, lembrando bem, né, quando você falou sobre a lição passada, né, sobre um povo, uma missão, múltiplas formas, que nós estudamos mesmo sobre isso, né? Sim. E eu lembro que uma informação que dizia lá é sobre a questão de que esses dons, eles foram distribuídos, como você bem disse ali na construção. Esse tem a pá, outro tem a enxada. Deus deu a pá para esse, a enxada para aquele, o martelo para aquele, mas ninguém ficou sem ferramenta, né? Todo mundo tem pelo menos um dom, né? Sim. Foi o que nós estudamos, né? Naquela lição, e que é importante, são vários dons em várias áreas, mas todo mundo tem, sim, né? Pelo menos um dom, sim, todo mundo tem nesse corpo. Imagine se todo mundo tivesse só martelo, ou só enxada, ou só pá, como é que funcionaria? Não tinha jeito, né? Então Deus, na sua perfeição, né, distribuiu dons diferentes, como o Diácono Adriano falou, não tem um dom mais importante do que o outro, né? Porque todos dependem, porque se não for essa união desses dons,
de nada adianta, né? Exato. Como é que a gente vai construir uma casa se tiver só enxada para construir? Não dá. Assim como ele deu o exemplo do bolo ali também, né? Como é que nós vamos fazer um bolo sem a farinha? Ou sem o ovo? Enfim, então os dons, ele é exatamente isso, né? Eles é um para complementar o outro. Então todos na obra do Senhor é importante, né? E aí é bom deixar isso aqui bem frisado sempre, né? A todos os alunos aqui da Escola Bíblica do Sul, como disse o pastor, o diácono Adriano, todo mundo tem seu dom. Tem. Todo mundo. Nós precisamos nos engajar para que a gente não deixe esse dom que Deus deu ali, sem ser exercido, devidamente exercido, precisa ser exercido. Mas preste bem atenção, tá bom, meu irmão? Tá bem, minha irmã? Você que tá aí, ó, você tem seu dom, pelo menos um, todo mundo tem. Diácono Adriano, com base no item 2, responda, biblicamente, o que é o voluntariado? Como podemos definir voluntariado à luz da Bíblia? Leia Efésios 2, Tiago 2, como apoio e ajude a gente a responder a pergunta de número 3, por gentileza. Então, agora partindo então para o tópico 2, né, a teologia do voluntariado. Primeiramente, a pergunta vai dizer, né, o que não é voluntariado? Então, primeiramente, vamos decorrer sobre isso, né? Então, o que não é voluntariado? A lição nos traz assim que voluntariado não é um meio de satisfação pessoal apenas pela necessidade de sentir-se útil. Então, a gente precisa refletir e pensar sobre isso, né? Então, o voluntariado não é uma satisfação pessoal. É eu fazer porque eu quero me sentir bem, quero me sentir útil, achar que isso seja o voluntariado. Então, não se remete a isso. Voluntariado também não é um meio de alcançar salvação como um modo de retribuir a graça. Talvez muitos podem até pensar assim, achar que eu trabalho na igreja, eu prego, eu canto, eu toco, né? Porque eu faço tudo isso, eu tô com a minha salvação garantida. Eu vou receber a salvação por causa que eu faço tudo isso. Como se fosse um salário, né? Como se fosse eu trabalhei e no final eu tenho a minha recompensa, que é meu salário por aquilo que eu executei. Então, voluntariado não é isso, né? Não é um meio de alcançar a salvação, como uma retribuição. Também voluntariado não é um meio de penitência, então, para tentar compensar erros praticados. Então, muitos talvez podem até pensar dessa forma e achar que vão se empenhar na obra, vão se engajar na obra, vão executar, vão fazer a obra como forma de penitência, tipo assim, como se fosse para pagar os seus erros. E aí até entra a questão dessa questão do voluntariado, eu trazendo para nosso cotidiano. A gente sabe que acontece de quando uma pessoa faz algum erro, ela comete algum erro à sociedade, muitas vezes os comunitários, né, serviço voluntariado. E talvez isso aqui possa até meio que se misturar nas ideias. E por isso que as pessoas, às vezes, na igreja acham que é mais ou menos isso. Eu pequei, eu fiz errado, né, eu errei de certa forma, e agora eu vou então trabalhar na obra, né, como voluntário, vou prestar um serviço comunitário, voluntário, como retribuição, como pagamento dos meus erros. Então, isso também não é voluntariado, né? Pelo menos não no meio cristão, né? Não no reino de Deus. Pode até ser, né, nosso contexto da sociedade, mas não na igreja. Também não é, voluntariado também não é uma amostra de santidade, como um nível elevado de espiritualidade. E aqui eu creio que talvez muitos irmãos possam também se enganar nisso, achando que porque eu faço bastante na obra do Senhor, porque eu desempenho várias funções, eu tenho um nível mais elevado de espiritualidade, eu sou mais santo, porque eu desenvolvo várias funções, eu trabalho bastante. Não é também. Então a gente tem que ter esse certo cuidado aí, porque esses tópicos aqui que nós estamos falando não são voluntariado, né? Não tem a ver com a questão de ser realmente voluntário. Então, respondendo a primeira parte da questão, né? Então isso é o que não é, biblicamente, isso não é voluntariado.
Agora, como podemos definir voluntariado à luz da Bíblia? Então, como podemos definir? Então, voluntariado é uma expressão de fé cristã manifesta através do serviço ou de boas obras com o objetivo de servir a Deus, servindo ao próximo em amor. Então, voluntariado, biblicamente, ele não deixa de ser uma expressão de fé. Então, quando eu me envolvo, quando eu me enganjo com essa missão, eu me envolvo com o reino de Deus, com a obra do Senhor, com a questão da revitalização da igreja, com plantação da igreja, isso eu estou expressando a minha fé. Isso é uma expressão de fé por aquilo que eu já fui alcançado do Senhor, por aquilo que o Senhor já fez por mim. Então, eu estou expressando a minha fé sobre isso. Então, a gente sabe que a nossa maior referência, a nossa maior base é o próprio Cristo. Então, a gente serve porque ele é servo, ele nos deu esse grande exemplo. Nós estudamos, né, a lição passada nossa era sobre isso, né, sobre o servo em ação. Então, o nosso próprio Cristo, né, é esse grande exemplo. Então, a luz bíblica, né, o voluntariado é essa expressão de fé. Então, a gente faz isso como? Com doação de tempo, com recursos pessoais, se envolvendo, se enganjando, né, gastando tempo, contribuindo muitas vezes, né, com algum recurso mesmo, financeiro, se for preciso, mas tudo isso expressando a nossa fé. Tudo isso é se envolvendo, se enganjando, sabendo que a gente sabe que a nossa recompensa, ela ela vem do Senhor, né? Como a Bíblia mesmo nos diz. Então, a gente faz tudo isso expressando a nossa fé, sabendo que Deus já fez por nós lá atrás, na cruz. E a gente sabe que tem algo glorioso que nos espera. Então, a gente se envolve, a gente se dedica realmente com esta visão, né? Expressando a nossa fé em Cristo, por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Então, é isso que é a expressão voluntariado biblicamente falando, né? Amém. Amém. E, Perfeito. e é exatamente isso, né, pastor? Eu sempre comento com o pessoal, fala assim, essas boas obras, né, que o diácono colocou ali, que fazemos, nós como cristão, nós não fazemos ela para ser salvo. Nós fazemos ela porque somos salvos, né? Exatamente. Nós já somos salvos no Senhor e por isso fazemos as boas obras. Nós não fazemos uma barganha, uma troca, ó, eu vou fazer isso aqui bonitinho, certinho, porque Deus vai me salvar. Não. Eu faço isso certo porque Deus já me salvou, né? A graça dele já me alcançou e por isso eu faço as boas obras. Isso E mesmo. não o inverso, né? Eu Temos fazer as a boas... alegria de fazer isso, né? Exatamente, esse desejo no coração, né? Exatamente. Pelo mesmo amor que ele entregou a sua vida lá na cruz voluntariamente para me salvar, né? Eu tenho esse amor com ele também e fazer a obra dele porque ele se entregou naquela cruz para me salvar, né? Verdade. Amém. Bênção. Amém. Vamos lá. E tudo que a gente faz, nada é méritos nossos. Porque, como a parábola da videira mesmo, Jesus explica muito bem, e ele vai dizer assim que nada podeis fazer se não estiver conectado à verdadeira videira. Então, tudo, não existe nenhum mérito nosso, né? Tudo é graça, tudo é parte de Deus. Então, tudo que a gente faz é pela graça do Senhor. Então, é isso que precisa ficar bem frisado na nossa mente. Então, nós não podemos nos vangloriar por nada que nós fizemos, porque sem Ele nada nós ia poder fazer. Parte daquilo que Deus já fez por nós e entregou em nossas mãos. Amém. Amém. Muito obrigado, Diácono Adriano. Vamos aqui para a quarta pergunta, então. Ela nos coloca assim, ó. Responda com base em Filipenses 2, do 1 ao 8 e 29 e 24. Qual é o fundamento teológico para o voluntariado e o que torna Timóteo um exemplo prático de um imitador de Jesus? Então aí, essa pergunta, Diácono, nos auxilia, por favor. Amém.
Nossa quarta pergunta aí, qual o fundamento teológico para o voluntariado? Então, diante de tudo isso que a gente já falou aqui um pouco, a gente vai ver que a base de tudo isso, o fundamento de tudo isso, é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. E em Mateus 20, 28, a lição nos traz aqui, vai dizer assim, o próprio Jesus disse, né, que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a gente estudou isso, como eu comentei na nossa lição passada, sobre a lição do servo em ação, exatamente isso. Veja bem, aquele que poderia ter vindo a esse mundo e poderia, né, ser servido, ele não fez isso. Ele veio e nos deu um grande exemplo, e ele é o nosso maior exemplo. Jesus vem na figura de servo. Ele vem para servir. Ele mesmo vai expressar isso. Que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Aí a gente precisa pensar assim, se Jesus, que é o nosso mestre, nosso Salvador, veio para servir, né, nada mais nós devemos fazer do que imitá-lo. Né? Nós nada mais podemos olhar para o nosso Senhor e dizer, eu preciso imitar o meu mestre e eu preciso servir também. Assim como o meu mestre veio e serviu, eu estou aqui para servir. E aqui envolve muito a questão, tudo isso que a gente está falando aqui, envolve a questão da mordomia. A gente entender que nós somos apenas mordomos. Como nós falamos, os dons não são nossos. A gente recebe do Senhor essas ferramentas, essa capacitação para administrar. Nós precisamos ser bons administradores. Então, isso é muito interessante. Até o texto de 1 Pedro 3:10 vai dizer assim, deixa eu pegar aqui o texto. 1 Pedro 4:10 vai dizer assim, servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então, olha a expressão aqui do apóstolo, né? Servir uns aos outros, né? Conforme o dom que cada um recebeu, né? Como bons administradores. Então, essa aqui envolve a mordomia. A gente recebe do Senhor esses dons. E a gente recebe para quê? Qual a finalidade de receber esses dons? Servir. É para servir, é servir os nossos irmãos, servir os nossos irmãos da igreja, é servir o nosso próximo, a gente não pode esquecer disso, que não é só servir dentro da igreja, é fora da igreja também. Então, a gente precisa ter isso em mente. Então, o fundamento teológico do voluntariado é o Senhor Jesus. É o exemplo que ele veio nos dar. E ele veio, então, para servir. Então, quando a gente, até a lição traz ali que a palavra traduzida por servo no grego, ali que Paulo vai usar em Filipenses, é doulos. E essa palavra significa escravo. Então, o escravo, ele está, de certa forma, sujeito. Ele está, de certa forma, pertencendo a outra pessoa. Então, praticamente é como dizer assim, o escravo ele não tem como escolher entre servir ou não servir. Ele praticamente ele está ali numa obrigação. E é exatamente isso que a gente precisa ter em mente. O voluntariado, a gente precisa entender isso, que nós não temos talvez o direito de escolher. Eu vou servir na igreja ou não vou. É praticamente uma obrigação nossa de servir. Até eu sempre falo isso, no caso que a gente usa na igreja a expressão, né, do diácono ou diaconisa, que é aquele que serve na igreja, mas isso se remete apenas ali um título, digamos assim, porque na verdade nós, querendo ou não, nós somos diáconos dentro da igreja, somos diaconis dentro da igreja, nós estamos ali para servir. Então, quem tem digamos, esse título
é apenas um título, porque geralmente quem é diácono na igreja, se for ver bem, ele já estava desempenhando a função antes de receber aquela nomenclatura. Então, a pessoa, quando ela recebe essa incumbência de diaconato, quando ela é ordenada ao diaconato, se for analisar, geralmente essa pessoa já é um diácono servindo dentro da igreja, ela só foi ordenada. Ela já estava desempenhando os papéis, e assim deve ser com todos. Todos devem se envolver, todos devem ser participativos. Então, é assim que a gente deve, né, ter essa base, esse fundamento teológico. E respondendo a outra parte da pergunta, que vai dizer assim, o que torna Timóteo um exemplo prático de um imitador de Jesus? Então aqui a lição vai destacar aqui alguns princípios aqui, algumas verdades sobre Timóteo, e a primeira delas é o quê? Timóteo possui uma mentalidade de servo. Então, por quê? Ele demonstra preocupação natural pelas pessoas por suas necessidades físicas e espirituais. Então, é o que o texto nos fala sobre Timóteo. Então, ele tinha essa preocupação. O texto base, né, vai dizer assim: todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu o evangelho junto comigo como um filho que trabalha ao lado do seu pai. Então, a maioria das pessoas buscam geralmente seus próprios interesses. Mas Timóteo, aqui é colocado como alguém que se interessa pelos seus irmãos, se interessa ali pela igreja, pelas necessidades das pessoas, tanto físicas como espirituais. Então, ele tem essa característica, né? Ele tem essa característica aí de uma mentalidade de servo, que se preocupa com o próximo, que se envolve ali com o próximo, se enganja nessa missão. E o segundo destaque ali para Timóteo é que ele é preparado para servir, né? Então, Paulo relata isso, né? Que ele tem esse caráter aprovado. Então, ele realmente ali, ele trabalhou, né? Ele trabalhou ao lado ali de Paulo. Paulo até usa a expressão, né? Como um filho que trabalha ao lado do pai, como aquele filho que está ali ao lado do pai aprendendo, né? Acontece muitas vezes um pai tem uma profissão, o filho está ali do lado, ali aprendendo a profissão do pai. Então, aqui é mais ou menos essa figura aqui, Paulo ali ensinando a Timóteo tudo aquilo que ele já desempenhava, para que Timóteo fosse, então, esse servo aprovado, com esse caráter aprovado, então, demonstrando aí as características de Timóteo. Então, esse servo aí preparado aí para desempenhar as funções. Então, assim como Jesus, Timóteo está a serviço do reino de Deus. Ele se torna líder. Ele não se torna líder sem antes ter sido treinado para isso. Então, ele é capacitado, ele é provado, preparado para desempenhar essa função, esse serviço. E por fim, né, Timóteo, ele é recompensado pelo serviço. Então, ele não servia porque almejava uma recompensa. Aliás, a recompensa de um servo fiel nada tem a ver com as coisas deste mundo. Então, isso precisa ficar importante, né, para nós. A gente precisa entender isso. A gente não serve pensando, né, em algum benefício, pensando em alguma recompensa, principalmente falando aqui desse mundo. Então, por isso que a questão do voluntariado, ali como nós falamos lá no início, não precisa haver uma retribuição para a gente poder se envolver. A gente sabe que a nossa recompensa é do Senhor, é no Senhor a nossa recompensa. E eu digo assim que a nossa recompensa se dá hoje mesmo é na alegria, é na satisfação, porque há uma satisfação, há uma alegria quando a gente está servindo. A própria Bíblia diz, né, que há mais alegria em dar, há mais alegria em dar do que em receber. Então, quando a gente está servindo, a gente está se doando, a gente está ofertando, a gente está contribuindo. E isso traz uma alegria, isso traz uma satisfação que às vezes não tem preço. Não tem preço nisso. Então, a gente vê tudo isso em Timóteo, né? Esse grande exemplo aí, prático, porque ele foi aí um imitador de Jesus. Assim como Paulo também é um grande exemplo para todos nós. Amém. Amém. É interessante quando a gente pega todo esse relato que o Diácono colocou,
Assim, se você vê hoje na nossa sociedade, na humanidade, todo nível hierárquico é sempre o menor servindo o maior. Você tem no exército o general, que aí vem os coronéis, enfim, até chegar no soldado, né? Na empresa você tem o dono, você tem ali os gerentes, aí você tem ali os líderes, até chegar na última função. E Jesus, quando ele veio completamente virar essa pirâmide ao contrário, né? Ele como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, né? Ele veio para servir. Isso é uma coisa. Não tem como a gente explicar uma coisa Não, dessa, é né? verdade. Porque aquele que poderia fazer qualquer coisa veio para servir. Não precisamos de um exemplo teológico, de uma força teológica mais do que essa, né? Não tem como, né? Verdade. Diácono Adriano, nós caminhamos já agora aqui para a segunda parte, que é a aplicação do tema. Na primeira parte, assim, ó, seja engajado servindo as pessoas na Igreja de Cristo e depois seja engajado servindo as pessoas em missão no mundo. Na primeira parte, a pergunta 5 remete a essa primeira parte, né? Que diz assim, ó, você sabe qual o dom espiritual possui, além do dom de ensino, né? Já está claro Já que está tá aí. aqui, né? Uhum. Já está engajado a serviço das pessoas na igreja? Claro que aí é muito pessoal para todos os alunos, né? Mas ajuda a gente aí também, Diácono Adriano, contando a sua experiência, por gentileza, em relação a essa pergunta. A pergunta é: você sabe qual o dom espiritual possui? É uma pergunta pessoal para todos nós refletirmos. E hoje eu posso dizer que sim, que hoje eu sei o dom que eu possuo. E eu acho interessante isso porque, como eu falei lá no início, talvez muitas pessoas às vezes não descobriram o seu dom ainda. E aí, o que é importante a gente pensar? Eu desempenho várias funções. Eu prego, faço lição, líder, né, de DPG, trabalho também com a liderança de jovens. E desempenhando essas várias funções, sempre vai ter aquela que você vai, digamos assim, se identificar mais e você vai gostar mais. E talvez para aqueles que ainda não descobriram o seu dom, o engajamento ele é importante para isso, porque quando a pessoa se enganjar, ela vai ajudar talvez lá no Ministério de Criança. Mas eu não é muito, talvez eu não me adaptei, não é muito isso que eu vejo. Vai talvez então no Ministério de Jovens, né? Vai talvez para a parte da música, vai se envolvendo, que uma hora ou outra você vai dizer, não, aqui eu me sinto bem, aqui é o meu lugar. Eu tenho a habilidade para isso, eu tenho essa capacidade para isso. E esse é o seu dom. Então, às vezes, para a gente descobrir o dom, a gente precisa se enganjar mesmo, né? Precisa se envolver e a gente vai achar qual que é, né, o dom. E como o pastor mesmo falou ali, atrás, aí eu me identifiquei muito com essa questão do ensino. Então, algo que me dá realmente essa alegria, essa satisfação, é o ensino. Por mais que eu não tenha muita sabedoria, não tenha muito entendimento, mas eu gosto de, digamos assim, compartilhar aquilo que eu sei. Então, eu gosto dessa parte. Então, é uma parte que eu me identifico muito. Então, é essa parte do ensino. Então, esse seria, né, o meu dom, onde eu me sinto bem, gosto de fazer, gosto dessa função, gosto de me enganjar nisso. Mas, mesmo assim, me enganjo em outras funções, mas, digamos assim, o que eu mais gosto é essa parte do ensino. Então, as pessoas precisam se enganjar. Oi? É para a glória do Senhor. Então, a gente precisa se enganjar e descobrir esse dom. E às vezes, como nós falamos, a lista é grande e é uma lista aberta. Então, tem pessoas talvez que vão se identificar, às vezes, com a portaria. É um lugar que eu gosto de recepcionar as pessoas, eu gosto de dar aquele aperto de mão, aquele abraço caloroso, aquele sorriso. E isso é importante também, porque imagina só, aquelas pessoas que estão vindo, aquele visitante que veio a primeira vez, qual que é a primeira impressão que ele vai ter da igreja? Se ele é bem recepcionado, com alegria, com entusiasmo, né? Com aquele sorriso.
ali já é, já às vezes tu ganha a pessoa, né, só ali. Então é aquela impressão que marca, que fica na pessoa. Então, para ver que não existe dom maior, melhor, o mais importante. Todos são importantes. Então, basta você se enganjar e encontrar o teu dom, né? Aquilo que Deus quer que você desempenhe ali com mais excelência e com que você se empenhe com, né, com mais entusiasmo e que você realmente ache esse dom. Então, ore para isso e se enganje aí se você ainda não, né, detectou o seu dom. Mas saiba que você tem. Todos nós temos, né, pastor? Todos nós temos. Amém. 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 E o pastor, isso que ele falou é importante mesmo, porque realmente, às vezes a pessoa ela chega na igreja, se ela é bem recepcionada, o coração dela tá mais aberto ainda para ouvir a palavra, ela fica, né? Agora, de repente, o jeito que ela é recebida, ela já se tranca e depois tudo que é falar, de repente, ela nem vai ouvir porque ela já se trancou pela recepção, né? Por isso que é importante essa questão que o diácono colocou, que os dons ali todos têm a mesma importância, né? Sim. Porque exatamente, não adianta, pode ter uma palavra maravilhosa, mas se o cara foi mal recebido, muito difícil ele voltar na igreja ali, né? Pode ser que ele vai procurar outro lugar. Mas então por isso que é importante que todos encontrem o seu dom, porque cada um tem o seu, pode estar guardadinho, né? Tem que achar esse dom e tem que usar, né? Tem que usar na igreja. Lembrando sempre, né, pastor Rogério, como sempre foi ensinado, né? Cada um tem seu dom, a fonte é uma só. É o Espírito que te dá. O Espírito Santo deu para esse, para aquele, para outro. Então, se é numa boa recepção, o dom veio do Espírito. É o mesmo Espírito que atua em qualquer dom, é o Espírito Santo que está atuando também ali. Então, tudo é para a glória de Cristo mesmo, né? Amém. Amém. Estamos Amém. caminhando aí já para o finalzinho, então, né, pastor Vamos Rogério? lá, vamos para a última pergunta aqui, Diácono Adriano. O tópico é assim, ó, seja engajado servindo as pessoas em missão no mundo. E a pergunta 6 é, para você, o que significa servir a Deus servindo as pessoas no mundo? Diácono Adriano, como é que é para o senhor isso aí? Isso é importante. A gente não pode esquecer dessa parte, porque a gente, como eu falei antes, a gente às vezes acha que servir é só na igreja, né? E não é. Nosso serviço não se resume ali no dia de culto, por exemplo. Então, eu sou ali o porteiro, eu sou ali o que recepciona as pessoas, né? Não é só ali, porque ali no dia de culto, ali eu recepciono bem as pessoas, sou sorridente, sou simpático, né? Dou um abraço, dou um aperto de mão, dou um bom dia, mas às vezes fora dali eu não faço isso. Às vezes eu não trato bem a pessoa, não dou um bom dia para uma pessoa, não dou um sorriso para as pessoas. Então, a gente precisa entender que o nosso serviço, o nosso engajamento, não é só, né, na igreja, não é só nos dias de culto. A gente até precisa ser também, essa missão precisa se envolver, esse engajamento precisa ser feito no mundo, com todas as pessoas, com todos que estiverem próximos de nós. Então, isso é importante a gente ter em mente, que a gente precisa também servir as pessoas no modo geral. Não é só os nossos irmãos, né, da igreja. E aqui tem, depois no desafio missionário, vai trazer ali a referência ali sobre a parábola do bom samaritano. Então, para quê? Para a gente entender que a gente precisa fazer o bem, a gente precisa servir o nosso próximo. E o nosso próximo não é só os nossos irmãos em Cristo, não é nossos irmãos da igreja. O próximo é todos aqueles que estão ao nosso alcance. Então, seja o nosso trabalho, seja a nossa comunidade, seja o nosso grupo de amigos, seja às vezes dentro do ônibus, seja às vezes na calçada, na rua, quando a gente estiver caminhando. Então, aquele que estiver ao nosso alcance, aquele é o nosso próximo. E a gente precisa fazer o bem a todos esses. Então, a gente precisa ter isso em mente. Servir as pessoas, fazer o bem a elas, e todas aquelas pessoas que estão ao nosso alcance, todas aquelas pessoas que fazem parte do nosso contexto. E isso é muito importante, é muito interessante, porque a gente precisa pensar de certa vai falar algo bem importante. Ele vai dizer que quando a gente faz algo às pessoas, ele vai dizer assim, quando vocês fazem algum desses meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo.
Então ele vai dizer assim, eu tive fome, eu tive sede, né? Eu tive frio, e vocês me dessem de comer, me dessem de vestir, me dessem de beber. Aí, né, nós vamos perguntar, mas quando que nós tivemos assim? E aí Jesus vai dizer, quando vocês fizessem a um dos meus pequeninos. Então isso é importante, a gente precisa entender isso. Nós estamos aqui nesse mundo a serviço do reino, a serviço do nosso Senhor Jesus. E a gente precisa imitá-lo. Assim como Jesus, né, nos deu o exemplo, nós precisamos imitar o exemplo de Cristo. Então, nós nada mais somos e nada devemos ser nesse mundo do que pequenos Cristo. Então, nós precisamos refletir o caráter de Cristo. E a gente sabe que Cristo nos deu todo o exemplo que nós precisamos. Ele nos chamou para uma grande obra, ele nos chamou para um grande ministério, ele nos chamou para desenvolvermos os talentos, as habilidades, as ferramentas que ele colocou em nossas mãos. Então, a gente precisa se engajar. A gente precisa engajar nessa missão da igreja, da revitalização da igreja, de plantação de igreja, e nunca esquecendo também das pessoas que estão no nosso contexto, né? As pessoas do mundo como um todo. Então, precisamos sempre fazer o bem e servir a todos. Então, às vezes são coisas até bem básicas e simples do dia a dia, que talvez a gente nem não se dá por conta, mas tudo que você fizer de bem a serviço do outro, uh, é valoroso, né? É prazeroso. Então, são coisas básicas e simples do dia a dia que nós precisamos estar atentos e precisamos exercer a nossa missão aí, de estar sempre servindo a todas as pessoas. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Deixa eu ver se eu aprendi então. Quer dizer que quando o irmão precisa de uma visita, ou alguém precisa de uma visita, às vezes eu chego assim e falo, oh, então o pessoal lá precisando de uma visita, às vezes nem é da igreja, né? Não é função só do pastor, então. Então é função de todos os servos de Cristo. Todo mundo tem que estar né? engajado, né? Todos têm que estar engajados. É a missão de todos, então, levar esse evangelho, tratar as pessoas com carinho, servir. Né? Isso é muito bom, porque durante muito tempo, né, às vezes a igreja, a membresia acha que às vezes é só função do pastor, do presbítero ou diácono fazer esse tipo de situação, e o que a lição nos traz é que é função de todos nós. Né, servirmos uns aos outros. Quando estiver precisando, como o diácono colocou, se está precisando alguém que está no seu contexto próximo de você e pode ajudar, estenda a mão. Exatamente. Né? Aí, e se não puder, procura alguém que possa ajudar. Verdade. Né? Amém? Acho que é isso, É né? isso aí. Que eu aprendi. Amém. Diácono Adriano, muitíssimo obrigado. Lição de número 10, cristãos engajados. Fomos ricamente abençoados. Muitíssimo obrigado por ter reservado esse tempinho aqui para a gente, né? Para a Escola Bíblica do Sul, aqui na TV Promessa RS, que Deus te abençoe. Mas eu vou pedir ainda mais aí uma oração, né? Amém. Por gentileza, Diácono Adriano, vamos encerrando aqui a Escola Bíblica dessa semana. Vou pedir mais a sua contribuição orando por todos nós, orando pelos nossos irmãos, que sejamos de fato cristãos engajados, né? Amém. De fato, que os nossos corações ardam de amor pelas almas, pelas pessoas, pelos nossos irmãos, pelos que estão perto, pelos que estão distantes, que nós sirvamos assim como o nosso Senhor serviu. Amém. Amém. Então, queria possa então ter aprendido hoje, né, nesse estudo aí que é maravilhoso. Então, entender que a gente precisa desse engajamento. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui hoje, se não tiver o engajamento, não vai ter resultado. Então, a gente precisa se conscientizar disso. Tudo que nós temos aprendido, tudo que nós temos, Deus tem reservado a nós, Deus tem colocado, tem entregado nas nossas mãos, se nós não tivermos engajamento, não vai ter o resultado esperado. Então, precisamos engajar, precisamos nos conscientizar disso. Então, vamos orar para isso, orar aí para que Deus possa estar nos abençoando, já nos abençoou através dessa palavra, esse estudo, mas que Ele continue nos abençoando, nos capacitando, né, dando entendimento, que cada um possa ter esse entendimento aí do seu dom, do seu talento aí, e se enganjando mesmo nessa missão aí, que a missão aí, ela é grande e precisa de muita mão de obra, né? Nós precisamos estar enganjados, todos nós. Então, oramos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Somos gratos por mais uma vez podermos estarmos aqui estudando esta lição maravilhosa.
Somos gratos pela tua palavra, Senhor. Somos gratos, Pai, pelo teu auxílio, pelo teu socorro. Somos gratos, Senhor, por nos dar um grande servos, de como sermos voluntários, de como nos enganjarmos nessa missão. Cremos que hoje esse estudo aí veio para nos conscientizar mais ainda da necessidade, do nosso grande compromisso em estarmos enganjados em toda a missão. Nós possamos, Senhor, o Senhor possa estar despertando, Pai, aqueles que ainda talvez não entenderam, que ainda não compreenderam, não se enganjaram nessa missão. Que o Senhor venha dar um grande despertamento, que o Teu Espírito Santo venha despertar cada irmão, cada irmã, para se envolver nesta obra, para se envolver nessa missão, para saber o quanto é prazeroso se envolver, o quanto é maravilhoso, nos traz alegria nós estarmos servindo o nosso próximo, estar servindo aqueles que estão no nosso contexto, aqueles que estão no nosso alcance, porque a própria palavra diz que mais alegria há em quem dá do que quem recebe, e nós devemos entender que realmente nós estamos aqui nesse mundo para servir, estamos aqui uns chamados para um grande propósito, uma grande missão, e a nossa missão está em servir aqueles que estão em nosso alcance, aqueles que estão à nossa volta. Então, que o Teu Espírito Santo venha agindo sobre as nossas vidas, venha abrindo os nossos olhos, abrindo nosso entendimento, e que nós venhamos realmente todos se enganjar, que cada igreja, aonde estiver, a cidade que estiver, no contexto que estiver, cada irmão venha se enganjar profundamente com essa obra, venha se enganjar com esta missão que é maravilhosa, e desempenhar os seus dons, os seus talentos, e aqueles que ainda não se descobriram, não descobriram o seu dom, que o Espírito Santo possa estar direcionando, que possa estar se enganjando e descobrindo esse dom e aplicando e usando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Sabendo que todos são importantes, cada dom, cada discípulo é importante para a obra do Senhor, e que nós vamos ter um resultado, vamos produzir algo maravilhoso quando realmente nós estivermos completamente enganjados, comprometidos com essa obra, que nós possamos estar comprometidos, enganjados, compromissados com essa obra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vem abençoando a todos os nossos ouvintes, todos aqueles que estão nos acompanhando, que ficaram até o final desse estudo, Pai. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado e permaneça conosco, Senhor. Amém e amém. 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 Graças a Deus. Diácono Adriano, muitíssimo obrigado. Vou deixar ainda a oportunidade para que você possa se despedir também aqui dos nossos irmãos. Muito bem, então um abraço aí aos pastores, a pastora Alés, pastor Rogério, um abraço a todos os nossos irmãos aí que estão nos assistindo, e um abraço especial aí para meus irmãos de Santo Anjo, então que Deus possa nos abençoar cada vez mais e mais aí, e que o Espírito Santo venha estar nos conscientizando, né, nos avivando, acendendo essa chama aí, para que todos nós venhamos aí estar enganjados nessa obra, nessa missão, porque quem ganha é o reino, né? Quem ganha é o reino do Senhor. Então, tudo que nós fizemos é para o reino, é para a glória dele. Então, que nós viemos aí nos empenhar. Então, um abração aí a todos os irmãos promessistas aí, que estão aí. Eu sei que muitas vezes o alcance aí vai longe, né? Os nossos irmãos aí de todo o Brasil, às vezes até de fora do Brasil. Então, um abraço aí a todos os nossos irmãos aí. Todos fiquem com Deus. Amém. Amém. Adriano, muitíssimo obrigado. Deus te abençoe. Um abraço carinhoso a todo o pessoal da Célula Renascer. Um abraço a Nairana, a Rafaela e ao Pietro e a todos os irmãos da Promessa de Santo Ângelo, a nossa gratidão. É isso, né, pastor Rogério? Chegamos ao final? Chegamos ao final. Diácono Adriano, muito obrigado mais uma vez, né? Pela presença aí, sempre que nós acionamos aí, está disponível, né? A família aí, na nossa igreja aí em Santo Ângelo, né? Agradecemos grandemente a todos que nos ouvem, né? Nos vê aqui através da TV Promessa RS. É o pastor Alés também. Obrigado pela companhia aqui. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a nossa gratidão, que Deus abençoe. Por gentileza, compartilhe o nosso link, deixe o seu like, curta
a Escola Bíblica do Sul desta semana, se inscreva no nosso canal TV Promessa RS e ative o sininho para que você possa ser avisado de todos os nossos programas. Muitíssimo obrigado, fiquem com Deus.